de Jesus. É assim. O inimigo da nossa vida, ele joga pensamentos, ele não sabe o que a gente está pensando. Ele joga a isca e de acordo com o que a gente faz e fala, ele percebeu se a gente mordeu a isca ou não. Aí vem uma lembrança, vem uma seta de alguma coisa do passado, diz, graças a Deus, porque agora eu estou em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus está escrito que as coisas velhas já passaram, agora tudo é novo. Também está escrito que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então eu não aceito nada de lembrança do passado, nada que me entristeça, que entristeça o meu Deus. Não. Fala, pode falar. Se estiver dirigindo, fica à vontade. E às vezes a pessoa vai pensar o quê? Não, aquela pessoa está dirigindo, falando sozinha, ela não está muito bem, não está bem demais, está bem com o Senhor. Nós vivemos numa guerra espiritual. E numa guerra são lutadas muitas batalhas. Nem todas nós ganhamos, mas em todas elas, o Senhor está presente, Ele nos faz mais do que vencedores. E a batalha final de tudo, o Senhor já pagou o preço, por mim e por você. É por isso, irmãos, que ou sendo arrebatado, ou sendo chamado, a gente vai fechar os olhos aqui e abrir imediatamente face a face com o Senhor. Amém? Então vamos agora para o nosso tema, o nosso assunto, Salmo 92, os versos de 1 a 3. É bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, proclamar teu amor pela manhã e à noite tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e ao som solene da harpa. Amém? Meus amados irmãos, o autor e o tempo da composição desse salmo não são declarados. É um salmo de gratidão. E o tema principal desse salmo é o governo soberano de Deus. Nós aprendemos com o Senhor que precisamos ser gratos uns aos outros, gratos a Ele, reconhecendo quem Ele é, louvando e adorando por tudo que Ele é, louvando e adorando também por tudo que Ele faz. Por mais que sejam difíceis as lutas, nós precisamos ter um entendimento que não podemos resolver. Então nós chamamos o Senhor para que resolva. Senhor, o Senhor está aqui, o Senhor habita em mim, em Cristo Jesus, nosso Senhor nos faz templo do teu Santo Espírito. Ele luta as nossas lutas, Ele vai à nossa frente, Ele está na nossa retaguarda, está do nosso lado direito, está do nosso lado esquerdo. Ele nos protege. Agora, gratidão. Eu vi uma definição de gratidão, simples, mas muito interessante, profunda, do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele traz a seguinte definição: gratidão é a música que nasce da alma contente e satisfeita de Deus. Aleluia. Gratidão é a música que nasce da alma contente e satisfeita de Deus. A música. O salmista escreveu o salmo. Então, em Cristo Jesus, nós somos ensinados a reconhecer, louvar e adorar somente ao Deus eterno. É diante dele que nós nos prostramos. E nós temos aprendido que o louvor e a adoração, eles começam no mais profundo do nosso ser. Mas, irmãos, nós temos que estar bem acordados, bem atentos, porque isso não nos fará pessoas perfeitas. Isso não nos fará pessoas alegres o tempo inteiro. Tem um livro bem antigo que é de Demos Shakarian, e ele tem assim, o título do livro é O Povo Mais Feliz da Terra. É um livro que é muito anunciado, é muito estudado na Adonep, né? Na Adonep.
o povo mais feliz da terra. Quem é o povo mais feliz da terra? Somos nós, gente. Somos nós que temos Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Somos nós. A tristeza vem, mas ela não vai encontrar lugar. O nosso coração precisa estar cheio de Deus. Então, se a gente encher o coração de Deus, se a gente encher o coração de Deus, da sua palavra, as coisas começam a mudar na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor Altíssimo, Ele tem feito maravilhas e continuará fazendo maravilhas em todo o tempo. É Ele quem diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Salmo 46, verso 10. Olha só, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Igreja Evangélica Batista El Shaddai, aquietai-vos. Ele está dizendo: sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ele está dizendo: eu sou o Deus Criador, eu sou o Deus da vida. Eu sou o Deus que te protejo, te guardo, te oriento, te ensino. Então Deus exorta o seu povo a descansar em sua presença e confiar em seu poder. Olha só, descansar em sua presença e confiar em seu poder. Agora, o que é que o Deus eterno faz? Ele socorre, protege, renova, capacita o aflito para que viva em paz e segurança. Então aprendemos com o Senhor. Ele nos tem ensinado. Eu digo até o seguinte, sabe, irmãos, eu já pensei muito sobre isso, que devia ter uma matéria da escola bíblica dominical: gratidão. A gente ensinar o que é gratidão, porque lá fora ninguém ensina a falar sobre isso não. Não tem esse negócio de ser grato não. O cara vai e faz um bem para você, você pode fazer o bem ou não, e acabou. Não, a palavra nos ensina diferente. Então o Senhor nos ensina, por quê? Porque a gratidão vem dele, como vem dele o amor. São 11 anos, pastor Murilo. 11 anos. 11 anos de consagração ao ministério da palavra. Eu posso dizer que durante esse tempo temos visto o agir divino em sua vida. Da mesma maneira, nós temos comprovado e testemunhado da sua determinação em aprender ainda mais e depender ainda mais dele. Aqui nós sempre tivemos o seguinte sistema: a partir do momento que eu assumi a igreja e que veio um pastor para nos ajudar, quando eu estou pregando, o outro pastor, os demais pastores ficam sentados. Quando o pastor Murilo está pregando, eu estou sentado ali, fazendo o quê? Recebendo a palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente precisa receber. Eu não quero aqui na igreja pessoas que só venham para a igreja para trabalhar. Não. Você tem o seu dia, o seu plantão, o seu serviço na introdução, guardiões, departamento infantil, mas você tem que ter os dias e os momentos que você vem para sentar e receber. Tem que receber. E quem é que vai dar? Quem vai dar é o Senhor. Então nós temos que dar o exemplo para vocês. Amém? E aí, durante esses 11 anos, pastor Murilo, eu tenho aprendido muito com você também. As primeiras palavras, também tive o privilégio de ensinar, não somente eu, mas sua mãe também, e foi sempre motivo de alegria. Ser chamado para ser pastor e cuidar do rebanho do Senhor Jesus Cristo é um dos grandes privilégios que temos, e também uma grande responsabilidade. Estava pensando nisso ontem à noite e hoje. E sem dúvida alguma, o pastor é levado pelo Espírito Santo a refletir sobre o Deus que chama, o Deus que capacita e o Deus que envia. Então ele faz isso. É esse Deus. Ele trabalha na vida da gente. Agora, o interessante é o seguinte, que quando você vai olhar, assim, Deus chama sempre pessoas ocupadas, e muitas vezes ocupadíssimas.
A impressão que eu tenho é que o sujeito já está lá no ritmo de trabalho demais, então ele vai para o ministério e ele vai querer continuar no mesmo ritmo e assim vai ser. Senão, o cara é descansado, vai continuar sendo descansado. Agora, a gente pode colocar aqui 1000 pastores e nunca os 1000 irão atender a tudo aquilo que nós queremos. Porque só quem atende, só quem supre verdadeiramente a todas as nossas necessidades é o Deus eterno. Ele é o grande provedor. Quem sustenta a família é o Senhor. Quem capacita os pais. E geralmente a gente aprende, cada um, né, na sua casa, né? Eu pelo menos, eu quando cresci, eu digo, eu estou aprendendo aqui. Olhando para meu pai, olhando para minha mãe, meus irmãos. Na época eu pensava assim um pouco diferente, mas eu tinha já essa coisa, eu estou aprendendo. E lá na frente, eu vou colocar em prática aquilo que aprendi. E com o tempo vai passando, o Senhor vai trabalhando na nossa vida, e a gente vai mudando. A gente vai mudando algumas coisas. Coisas que no final são coisas importantíssimas, que antes a gente não dava tanta atenção. Eu tenho dito para vocês, irmãos, o melhor, o mais importante, o mais caro que você tem que dar para os seus filhos é do seu tempo. Sentar com eles para jogar, sentar com eles para aprender, falar, conversar. Falar sempre, meu filho, a melhor curva é da direita. Falando, ensinando ao menino, ensinando a criança, orientando. Então, a palavra já nos ensina isso. Quando a gente vai lá em Deuteronômio, no capítulo 6, o que é que ele está dizendo? Que é para inculcar na criança a palavra. Inculcar na criança? Que coisa horrível. Olha, os crentes dizem que é para inculcar nas crianças a palavra de Deus. E a internet aí, vocês estão querendo inculcar o quê? Tudo que não presta. Amém. A responsabilidade de criar é nossa, cada pai. Quando eu estou falando pai, eu estou falando pai e mãe. Então esse Deus que nos orienta, esse Deus que está conosco em todo o tempo, Ele está nos ensinando. E você vai lá em Tiago, ele usa o Tiago para dizer que a gente precisa pedir a Ele sabedoria. E Ele vai nos dar sabedoria. Ele não critica quando a gente pede alguma coisa. É por isso que eu sabe o que é que eu digo para o Senhor muitas vezes. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu não estou conseguindo entender, Senhor. Senhor, eu não estou conseguindo compreender. Eu não estou conseguindo captar. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, desenhe para mim. Peço para Ele desenhar. Desenhe para mim. Aí você diz assim, Ele desenha. E muitas vezes o desenho é totalmente diferente daquilo que a gente estava pensando. Então esse Deus que é amigo, mas esse Deus que é amigo, que é protetor, é o Deus também de justiça. Eu vejo Deus chamar improváveis, e Ele capacita. Porque o Deus verdadeiro, Ele é o quê? Ele é cheio de glória. Ele é cheio de glória, santidade, justiça, amor, graça, misericórdia. E Ele age poderosamente para que o cuidado prestado ao seu povo seja real e procedente do seu coração. É por isso a grande responsabilidade dos pastores. Não é chegar aí, não, a grande responsabilidade. E o pastor é apenas aquele que repassa aquilo que recebe do próprio El Shaddai, do próprio Senhor. Então, o pastor é levado o quê? A refletir sobre a sua relação com as ovelhas que Deus tem confiado em suas mãos. A gente fala, são ovelhas do pastor Múrcio, ovelhas do pastor Murilo. São ovelhas do Senhor. Não está errado não dizer ovelhas do pastor Murilo, porque a gente entende. Está falando em termos de pastorear. Mas todos nós somos ovelhas do Senhor. Nós pertencemos a Ele. É por isso que tem, irmãos, tem que ter muito cuidado. E eu tenho um propósito com o Senhor. Eu vou aconselhar alguém. Todas as vezes, eu oro antes. Eu digo, Senhor, me capacite para eu falar o que tem que falar de maneira direta.
direta. Pastor, não tem gente que fica com raiva do senhor? Não, tem. E o senhor, o que é que faz? Nada, só para orar. Eu ainda vou atrás, telefono. Quero fazer uma visita. Convido para voltar. Porque, irmãos, nós temos uma responsabilidade. Se a gente não chegar para vocês, e se a gente não falar aquilo que a palavra diz, aquilo que a palavra nos ensina, vocês vão fazer diferentes, porque vocês confiam. Então, vocês estão aqui porque vocês são do Senhor, confiam em mim, no pastor Murilo. Então, se a gente está dando uma orientação para vocês, eu quando dou orientação é como se estivesse dando para os meus filhos. O pastor Murilo faz da mesma maneira. Não importa a sua idade, não importa se você é mais novo ou mais velho que eu. Aqui é bom porque todo mundo é mais novo que eu. Aqui não tem ninguém com mais de 67. Glórias a Jesus. E o Senhor faz o quê? Ele está nos capacitando, e nós estamos diante dele dizendo assim: Senhor, em nome de Jesus me capacita. Senhor, em nome de Jesus, faz com que eu possa dizer a tua palavra conforme tudo aquilo que o Senhor quer. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 9, Jesus Cristo afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele afirma o quê? Ele afirma que é a porta das ovelhas. Então, diante disso, fica evidente, preste atenção no que eu vou falar. Diante disso, fica evidente que não há pastoreio legítimo se não for por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Às vezes você escuta uma mensagem muito bonita, aqui não, fora, aqui graças a Deus é diferente. Não tem isso mesmo, é verdade. Mas você escuta, o cara dá uma mensagem bonita de ano, o cara não fala uma vez o nome de Jesus. Que é isso, mano? Não dá para mim não. E eu sei que também não dá para vocês, porque vocês estão acostumados diferentes. Então, irmãos, a presença do Espírito Santo nos faz perceber, ou seja, faz perceber ao pastor que somente o Deus eterno o faz seguir aos pastos verdejantes. Então, estamos levando vocês a pastos verdejantes, porque o Senhor está levando, porque Ele está à frente. Então o mérito não é do homem, a gratidão não é do homem, é do Senhor. Mas quando eu estou falando isso, eu estou falando no absoluto. É claro que nós somos gratos uns aos outros, é claro que nós reconhecemos, que nós amamos, que nós queremos fazer o melhor, porque o Senhor nos ensina sobre isso, né? Então o pastor vai à frente do rebanho divino e o leva a águas tranquilas. Segundo, no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 14 e 15, Jesus Cristo faz a seguinte declaração: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu o conheço, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Aleluia. Os versículos falam de quê? Falam do relacionamento entre pastor e ovelha. E para relacionar-se é preciso conhecer um ao outro, estar presente na vida um do outro. Os tempos mudaram, os tempos vão mudando, né? Mas tem telefone, liga, avisa: ó pastor, estou passando por esse problema assim, o senhor pode orar por mim? A gente ora. Às vezes acontece diferente: o irmão, você estava viajando? Não, estava doente, pastor. Jesus não mandou avisar ninguém. Então precisa haver esse relacionamento, essa comunicação. Aleluia. Por quê? Porque o pastor está sempre próximo, pronto para servir, ajudar, orientar, orar, focar e ensinar o rebanho para que siga fielmente e dependam totalmente de Jesus Cristo. Mas o pastor também é humano. É humano. Tem seus problemas, tem seus defeitos, tem suas insônias. Tem também uma família. Então nós temos que... Como é que eu posso ajudar vocês se eu não ajudar a minha família? Não, eu tenho que ajudar a minha família.
Então o pastor tem o seu dia, o dia de descanso, né? Pastor, e se acontecer alguma coisa que precisa de um dia de descanso? Não, a gente resolve, ou eu, o pastor Murilo resolve. Não se preocupe. Mas nós temos que dar assistência. Como é que eu vou dar um conselho sobre casamento se eu não estiver dando atenção à minha linda esposa que está aqui, certo? Do meu lado. Por que não? 46 anos de casamento, irmãos. Com mais 5 de namoro e noivado, 51. E daí? É bênção do Senhor. É milagre do Senhor. Aleluia. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Graças a Deus que ela me ama mais do que eu. Porque eu olho assim, eu digo assim, como é que ela, a gente casou, nós casamos muito jovens, por livre e espontânea vontade, mas como é que ela suportou, como é que ela me suportou? Eu digo, só muito amor, só o Senhor fazendo. Então nós pastores temos as nossas dificuldades. Nós não podemos, em hipótese alguma, passar para você uma imagem daquilo que não somos. Eu não posso chegar aqui no púlpito, ser uma pessoa e lá fora outra. Eu falo isso. Eu digo para vocês, gente, eu não gravo o nome. E o pior é que muitas vezes não estou gravando mais nem a fisionomia. O HD está cheio. Então eu às vezes passo e, meu Deus, é da igreja ou não é? Aí eu digo, boa noite, a paz do Senhor. A pessoa diz, boa noite, digo, não é da igreja não. Entendeu? Mas eu posso passar por você e nem falar. Segure no meu braço e diga assim, pastor, eu digo, opa, sim. Porque nós temos as nossas dificuldades. Então eu estou falando hoje, um culto de ação de graças, estou falando para o pastor Murilo e para a igreja, para que vocês possam perceber que nós também temos falhas, temos os nossos defeitos. E as dificuldades não são poucas, são muitas. Como tenho falado, nós recebemos diretamente de Deus as orientações e determinações para que sirvamos a Ele com alegria. E também que a gratidão venha a fazer parte ativa da nossa vida. Irmãos, é tão bom quando a gente recebe uma palavra, quando a gente recebe, nem que seja um alfinete, para a gente dizer assim, ó, muito obrigado. Uma demonstração de amor, uma demonstração de consideração. Na história, irmãos, na história da cura dos 10 leprosos, Jesus estava a caminho de Jerusalém, já com a data da crucificação se aproximando. E quando ele passou entre Samaria e a Galiléia, ele com seus discípulos e as pessoas que o acompanhavam, né? Jesus então se aproximou de um povoado, cujo nome não está registrado. Mas quando Jesus entrou naquele povoado, 10 homens de longe, 10 leprosos, saíram-lhe ao encontro e pararam de longe. O estado daqueles 10 homens era de tremendo abandono e vergonha. Mas de longe gritaram, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E Jesus disse o quê? Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Os 10 deram a volta, seguiram, mas de repente eles perceberam que já estavam totalmente limpos. Então um olhou para o outro, o outro. Porém somente um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E quando ele chegou diante do Senhor, ele prostrou-se, e o texto diz que ele prostrou-se de rosto em terra, aos pés de Jesus. Fazendo o quê? Dando-lhe graças. E aquele homem era um samaritano. Então Jesus perguntou, não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Jesus disse, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E Jesus disse para aquele homem, levanta-te e vai, a tua fé te salvou.
Nessa bela e tremenda história, Jesus nos mostra e ensina. Mais uma vez vou dizer que a gratidão precisa estar ativa em nosso ser. Foi a gratidão, o sentimento que moveu aquele samaritano a voltar e adorar o Senhor por aquilo que Ele é. Igreja, nunca deixe de agradecer o Senhor. Nunca deixe de render ações de graças ao Senhor. Nunca deixe de agradecer por sua família, por seu casamento, por seus filhos. Os filhos, eles são pequeninos, a gente pega, põe no braço, leva para onde a gente quer. Mas depois eles crescem. Nós temos 7 netos, 5 homens e 2 mulheres. 2 meninas. A mais nova é a Marília. A Marília está crescendo. Eu chego junto dela e digo: Marília, daqui a pouco você já vai poder segurar e carregar o vovô. Ela olha e fica rindo. A gente tem que olhar, reconhecer que as crianças estão crescendo, que elas precisam ser orientadas, elas precisam ser fortalecidas, elas precisam ser ensinadas, elas precisam ser estimuladas. E a gente precisa mostrar a importância que elas têm na nossa vida. Em nosso texto básico, o salmista é movido de gratidão. E ele louva a Deus. Ele louva a Deus proclamando: é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Proclamar teu amor pela manhã e à noite e tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e ao som solene da harpa. Murilo, meu filho, pastor Murilo, estamos em ação de graças, sendo gratos a Deus por sua vida e pelos 11 anos de ministério. Sabemos que em seu coração há o mesmo sentimento e o reconhecimento de que Deus é a fonte de tudo de bom que recebemos. Que todos nós estejamos sempre determinados a reconhecer isso mais uma vez. Render graças ao nosso Deus, reconhecendo o seu amor, o seu cuidado, a sua proteção com cada um dos seus filhos. E eu não tenho nenhuma dúvida de que o Senhor continuará nos abençoando, continuará derramando o seu refrigério, continuará pacientemente nos ensinando e muitas vezes desenhando para que a gente possa permanecer no caminho, no verdadeiro caminho, que é o próprio Jesus Cristo, quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Gratidão, que seja algo que permaneça na nossa vida, permaneça no coração, na nossa mente, e seja demonstrado não somente com palavras, mas também com atitudes. Deus lhe abençoe, meu filho, no nome de Jesus. Amém. Fiquemos todos de pé.